E vamos falar de emoções e sentimentos na infância. E para esse bate-papo especial, tem ao meu lado no programa de hoje a coordenadora Catiúcia, do Fundamental 2, a coordenadora Márcia, do Fundamental 1, e a psicóloga escolar Evelyn. Nós vamos conversar um pouquinho sobre possíveis manifestações para as quais os pais precisam estar atentos. E também os filhos, aprendendo desde cedo, ainda que crianças, a conhecer as suas reações, o seu temperamento, o seu dia a dia e principalmente sabendo como canalizar de uma forma positiva e saudável todas essas emoções e sentimentos. Falávamos há pouco, Evelyn, que de fato nesses dias de quarentena, algumas emoções, sentimentos, quem sabe até tiques, têm aumentado nas crianças. Como é que é isso? Com certeza, pastor. Isso acontece porque a gente vive hoje um clima mais pesado dentro de casa, né? Uma tensão, uma ansiedade maior dos pais, de todo mundo, uma preocupação, e a criança acaba absorvendo isso também. Além do fato do isolamento, ela perdeu aquele grupinho que ela tinha de referência de ir para a escola, ela está em casa, ela está isolada, ela não consegue ter um gasto de energia que ela tinha nos intervalos, na corrida da rampa, de trocar de sala, de professor, educação física, tudo isso se perdeu, né? Vai para dentro de casa, sem os amigos, numa tensão, num clima de preocupação, e isso, querendo ou não, não tem como, de alguma forma vai atingir as nossas crianças. Por isso, um olhar, precisamos estar atentos a esse olhar. Cuidado com os sintomas, observe pequenos sintomas, né? Tem muitas reportagens saindo hoje em dia sobre estudos sobre o estresse tóxico, né? Em casa são notícias pesadas que a TV às vezes fica ali ligada, passando, e a gente acha que a criança que está ali brincando não está absorvendo. As redes sociais, o celular, né? Tudo isso acontecendo, e a gente precisa ter um filtro para essa criança, para que ela não absorva esse peso na vida dela, né? Vamos fortalecer vínculos afetivos com as crianças, vamos dar um espaço, uma oportunidade delas poderem falar, de explicar de alguma forma numa linguagem que seja leve para elas o que está acontecendo, mas promover também situações que elas possam pôr para fora esses sentimentos, essas emoções, não é, Márcia? É isso mesmo, e pastor, tudo está acontecendo, né, Evelyn, dentro de casa. Pois é. Só que lá dentro de casa, cada um continua tendo o seu papel. A criança continua sendo e precisa continuar sendo criança. Excelente. A mãe, enquanto todas as demandas que tem, e o pai. Então eu vejo a importância de cada um olhar para si, no sentido de, a criança, como a Evelyn falou em relação à leveza, o que é ser criança? O que é viver a infância dentro de uma pandemia e dentro de casa? O que pode ser oferecido para essa criança, além das aulas online, vamos pensar, para que ela tenha um momento de descontração, de diversão dentro de casa. A mãe, eu vejo, pastor, de uma forma muito especial, a mulher cabe dar o tom da casa. Então, antes era assim, continua sendo. Então, a mãe que consegue, diante de todos esses sentimentos que ela também está vivendo, trazer a paz, a tranquilidade em meio à ansiedade, ao caos, à preocupação, ela oferece um dia saudável, não só para a criança, mas para toda a família. O pai cabe, dentro daquilo que eu venho acompanhando e também recebi, porque também, além de ser mãe, sou filha. Enquanto a mãe se preocupa com o cuidado dessa criança estar bem naquele dia, bem alimentada, com as atividades programadas, daquilo que tem para fazer, enfim, o banho que vai ser tomado no final do dia, enfim, essa organização, o pai dá o destino. Enquanto a mãe coruja dentro de casa, no sentido de proteção, de cuidado, de ninho, o pai é aquele que vai fazer voar. Entendi. Não é? Sim. Então, o pai é aquele que muitas vezes vai trazer o tom da força, da segurança. Importante. De que, muitas vezes, eu me lembro quando criança, que quando os adultos chegavam para conversar, as crianças era falado para que a gente fosse lá fora brincar, porque o assunto era de adulto. E hoje, mesmo
tudo dentro de casa acontecendo, eu acho que a gente precisa prestar atenção no assunto Isso que mesmo. ainda precisa ser do adulto e o assunto que é da criança, porque eles estão se envolvendo de repente em problemas que não são deles. É verdade. E uma das coisas que de repente se me cabe nesse momento dizer é não ouvir os dados. Quantos enfermos, quantos recuperados e quantos mortos? Eu acho que não é esse momento, não é isso que a criança deseja e precisa ouvir. E dentro de algumas literaturas que eu gosto muito e aprecio, na minha caminhada, a experiência do lar, ela fala a experiência da mesa, antes da experiência do lar. Fala da importância da família estar ao redor da mesa para que um possa nutrir o coração do outro. E eu gosto muito de uma frase desse livro que a Dev Titus, ela fala assim, olha, ao invés de chorar pelo leite derramado, ensina a limpar. Pastor, estamos todos dentro de casa, então a mãe precisa de repente nesse momento, e ela pode aproveitar momentos tão únicos e simples de ensinar, né? Quantas crianças de repente na faixa etária lá do Fundamental 2, as meninas estão aprendendo a cozinhar, mas as crianças pequenas lá do Fundamental 1 também, comidas que de repente não vão ao fogo, elas estão ajudando a família, produzindo, ocupando, se divertindo. Nós desenvolvemos uma atividade muito especial fazendo música na quarentena. As crianças que já tocavam estão tocando e compartilhando com os amigos, mas os que não tocavam estão sendo desafiados. E aí é um momento especial de passar o dia. É verdade. Hora da interação. A gente percebeu através até de uma fala dos pais, olha, eles estão sentindo falta dos amigos. Durante a aula, eles estão compartilhando o conteúdo, mas não está tendo tempo deles falarem sobre eles e deles. Então, nós organizamos a hora da interação. Que bacana. Um momento que não é aula, mas que eles entram para falar e conversar com os amigos. Tem sido muito especial. É um Muito momento bom. que eles voltam a se sentir pertencente ao grupo que de repente foi tirado, né, Márcia? Então é a sensação de pertencimento para eles e para a criança, isso é importante, fortalece muito ela. Então foi uma ideia muito bacana, muito assertiva de vocês, né, Márcia, de promover para as crianças essa interação online, mesmo que ali por vídeo, mais uma vez o rostinho do amigo, o que você está fazendo, o que você não está. Isso é importante porque eles não podem estar juntos nesse momento, né, Catiúcia? O que eu tenho dito é que, assim, nós precisamos ter uma certa leveza, né? Quando eu converso com as mães, quando eu falo com os alunos, eu acho que a gente tem que viver um dia de cada vez. Às vezes eu vejo, assim, todos muito ansiosos em relação a resultados, e o que eu digo agora é a hora da gente aproveitar isso que a Márcia falou. É uma atividade diferente dentro de casa, é fazer uma comida com a mãe, é assim, fazer as atividades da escola, mas entender que a gente também precisa do nosso tempo de qualidade. E é o que eu tenho dito para os alunos, né? Aproveitem, fizeram lá as suas atividades, agora é a hora de você escolher a série que você gosta de assistir, se é um momento que você já ficou muito ali diante da tela, vá fazer alguma coisa legal. A Márcia estava falando agora, né, de uma experiência que ela tem tido em casa, com a filha que tem feito aula de música, né? Você fala aprendendo Márcia. o ukulele. Então, Olha que legal, pastor, esse instrumento é fantástico. Isso mesmo. Maravilhoso. Enfim, e é isso. Eu acho que a gente tem que aproveitar o dia e entender que é uma fase difícil, estão todos sofrendo, mas a gente precisa encontrar o lado positivo disso, né? A união familiar. Outra coisa que eu tenho orientado alguns alunos é sobre expressar os sentimentos através da escrita. O diário é um gênero textual muito trabalhado nas aulas de língua portuguesa, né? Então, legal. E quando a gente fala de arte, a gente fala da necessidade do ser humano de expressar aquilo que sente. Então, eu tenho incentivado alguns alunos a escreverem. Até falei para a Márcia que eu também tenho feito isso. Às vezes eu não tenho tempo de escrever e aí eu gravo um áudio para mim mesma. E é muito bom depois. Então, eu tenho dito isso para os alunos. Falem, expressem os sentimentos, seja através de um desenho, através de uma canção, através da escrita, porque a palavra é poderosa. É verdade. Né? Quando ele fala, ele está escrevendo ali, depois ele lê, eu acredito que isso ajuda também, né? Ele desabafar. O encontro com os amigos, na hora da interação, e não guardar, né? É a hora da gente sentar e conversar. E eu oriento também os pais, e ouvi-los. A gente precisa escutar, né?
Porque eles têm coisas assim incríveis para falar. E às vezes eles estão ansiosos por, infelizmente, estarem participando de assuntos que não eram para eles, né? Vendo todo esse sofrimento que a gente tem vivido, essas dificuldades. Né? Importante mencionar também que neste momento, num contexto como esse, é até normal a criança sentir-se um pouco mais ansiosa, ou quem sabe até amedrontada diante de algumas constatações. Inevitavelmente, eles terão acesso a certas informações. Não tem jeito. Não podemos privá-los 100% disso. Mas o fato de que cada pai, cada mãe e cada filho entenda que, poxa, eu posso me permitir ser frágil e vulnerável diante de Deus, o duro é quando essa tristeza dura uma semana, 10 dias, um mês. Esse medo dura uma semana, 10 dias, um mês. Mas um dia de farol baixo não faz mal para ninguém. Até ajuda, na verdade, nessa construção da resiliência, não é? Dessa saúde emocional. Agora, é claro, aí cabe aos mais maduros, no caso os pais, perceberem até que ponto esse sentimento ele está se tornando em alguma coisa proveitosa na vida do meu filho, ou então veio e está durando e está atrapalhando os principais compromissos que ele tem, né, que são particulares e próprios da idade dele. Fazer essa leitura e diferenciar esse nível de cada sentimento, eu acho que é fundamental, tanto para aquele que está sentindo, como para aquele que está observando, né, Márcia? Isso mesmo, pastor. E eu penso que a palavra percepção vai ser uma palavra muito especial para quando a gente for avaliar um pouquinho o pós-pandemia. Nós estamos com famílias que continuam, enfim, nós também, né, atuando dentro do nosso trabalho, uma parte dentro de casa, outra fora, mas quando a gente retorna ou dentro desse contexto, o perceber um ao outro, quando aquele filho, aquela criança que era muito falante, de repente ela se cala. Ou aquela criança que normalmente é mais tranquila e ela está numa agitação um pouco diferente. Sim. Então, perceber o movimento da casa e verificar onde a gente pode atuar, auxiliar e fortalecer um ao outro. Olhar para trás depois de tudo isso, porque quando nós estamos vivendo uma situação desafiadora, parece que a gente só olha para isso. Mas eu tenho refletido, pastor, como que nós vamos sair, né? Que ser humanos nós seremos pós-pandemia. Muito bem. E que a gente olhe para trás e tenha a alegria, eu acho que satisfação de ver que nós, nas dificuldades, nos reconstruímos, nos reinventamos de uma forma saudável. A tristeza há, né? Sentimentos ruins aparecem, mas administrá-los, eu acho que é um grande desafio nesse momento e todos somos capazes. Nós não estamos sozinhos, né, pastor? A criança, quando se vê de repente no quarto, mãe correndo, trabalhando, o pai também, a gente precisa semear no coração da nossa criança que ela jamais está sozinha. Isso mesmo. Ela tem um Deus Todo-Poderoso, um Espírito Santo que está ali, pronto para ouvir o lamento, quanto as alegrias. É verdade. Né? Então, se de repente está faltando aí o amiguinho presencial, né? Deus tem sido o nosso sustento a todo instante. Amém. Evelyn, considerações finais? Acho que é isso mesmo. Só como a Márcia comentou da percepção, a importância disso, alguns comportamentos que são comuns também aparecer nesse período de estresse para a criança é uma certa, vamos por rebeldia, que a criança às vezes não tinha, de repente começa a ter, e a mãe às vezes vai no julgamento, ou até mesmo ali, né, na mesma agressividade com a criança para punir ou para corrigir. Só como desrespeito, né? Isso. E às vezes não é realmente, não é que ela é desrespeitosa com a mãe, é às vezes o momento ali que o jeitinho que ela achou de extravasar, então a gente precisa ter esse cuidado da percepção, também sem o julgamento, num sentido acolhedor, para que a gente consiga ir dando o caminhar para essa criança, o tom para essa criança que ela precisa com segurança e amor. Muito bem. Catiúcia? Eu acho que a palavra é leveza. Por mais que o momento não seja leve, a gente tem que buscar isso dentro de casa, buscar isso com as crianças. Enquanto escola, a gente tem tentado fazer isso.
e entender, né, que é um momento difícil, mas que ele vai passar e como a Márcia falou, como vamos sair dele, né? E Isso lidar mesmo. com todas as emoções é fundamental. Até indico um filme para as crianças que ainda não assistiram, que é o Divertidamente. É um filme que fala muito sobre as emoções. Acho que todas já viram, né? Mas se alguém não viu, alguma família, fica aí uma dica de momento artístico em família, né? Eu acho que é Excelente. isso. Muito bem, vamos fechar então com um texto bíblico, indicação da Márcia. 1 Coríntios, capítulo 13, verso 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Qual é o caminho para superarmos emoções e sentimentos aparentemente negativos? O amor. O amor de Cristo por nós, o amor dos pais aos seus filhos, que deve se intensificar. As demonstrações, as linguagens de amor neste momento podem curar emoções feridas. Então vamos amar e vamos pedir que o Senhor nos faça sentirmos amados, porque ninguém pode dar aquilo que não tem. Em nome do nosso diretor-geral, Dr. Eleazar Ferreira, também do nosso diretor pedagógico, Luciano Ferreira Maia, nós queremos nos despedir aqui e agradecer a sua presença nesta aula, nesse bate-papo. Teremos outros, eu espero que você tenha gostado muito e nos colocamos à disposição para chorarmos juntos, para também sorrirmos juntos, para atendermos à medida do possível. Eu tenho falado dos aplicativos que a instituição tem usado. Eu tenho atendido pais e alunos até pelo telefone, Márcia, por indicação de vocês mesmos. Eu creio que a Evelyn também tem feito esse trabalho e seguimos à disposição de todos. Vamos orar. Senhor, obrigado por esse momento, que o Senhor possa abençoar pais e filhos. Ó Deus, que a saúde emocional seja uma bandeira de cada família. Pai, que realmente possamos estar ao redor da mesa, nutrindo uns aos outros e compartilhando desse amor que temos recebido de Ti. Que haja em cada filho a certeza de que é amado, de que pertence, de que é a Tua alegria e de que pode contar com o Senhor. Que todos esses sentimentos aparentemente negativos possam se transformar, ó Deus, em experiência para a vida dos nossos alunos e alunas. Senhor, que Tu possas blindar as nossas famílias e fortalecer cada uma delas. Livra de toda enfermidade, não só da enfermidade física, mas também da emocional. É a nossa oração, no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Tchau, pessoal. Deus abençoe todos vocês e até a próxima.